Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite, agora 18 horas e 2 minutos. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro. Nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. E nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algo próximo de 40 e poucos minutos estudando esta obra magistral que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu perguntar para o meu querido amigo Rogério. O Tiago já tá na escuta aí, Rogério? O Tiago ainda não está na escuta. O Tiago está correndo para resolver seus problemas e se reunir a nós nesse estudo gostoso que nós faremos essa noite. Mas nós já estamos aqui e o Tiago vai entrando na medida que ele conseguir a conexão, né? O Rogério, tanto o Rogério quanto a Bruna vão nos avisar aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos estudar. Continuamos no capítulo 5º, capítulo mais longo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, né? E hoje nós vamos falar de esquecimento do passado. Por que você não se lembra quem você foi na vida passada, hein? Quem que você acha que você foi? Vamos lá ver. Napoleão? Cleópatra? Quem que você pode ter sido, né? Tem uma história até curiosa, que diz que uma ocasião alguém chegou pro Chico Xavier e falou assim: Chico, fulana tá grávida e parece que é a reencarnação de um índio, né? E diz que ele ergueu as mãos para os céus e falou: graças a Deus, finalmente um índio, né? Afinal de contas, só nasce nobre, né? Todo mundo é a reencarnação de um rei, de um príncipe, de um intelectual, enfim. Mas, claro, brincadeiras à parte, o assunto é sério e demanda bastante estudo. Bom, então você já sabe, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item 11, esquecimento do passado. Tá com o seu evangelho em mãos? Que coisa boa, não tá? Baixa na internet, vai lá, é uma obra de domínio público. Nós não estaremos fomentando a pirataria aqui. Você pode baixar a obra e nos acompanhar. Então, esse é o estudo de hoje. E você sabe, né? Esse programa, ele só funciona quando os nossos irmãos espirituais tomam a dianteira dele, né? Deste programa, e nos impedem de fazermos pelo menos as grandes bobagens, né? Nos intuindo para que possamos ter condições de compreender aquilo que Nosso Senhor nos deixou e aquilo que Allan Kardec e os espíritos superiores nos trouxeram acerca dessas explicações tão importantes para a nossa evolução, para a nossa compreensão de mundo. E para que isso funcione, ou seja, para que nós possamos fazer a conexão com os nossos irmãos espirituais, você sabe, nós precisamos da prece. A prece é o login e a senha da alta velocidade de amor da rede de Nosso Senhor. Então, vou convidando você, meu irmão, você, minha irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos e se permitir pelos próximos instantes a plenitude de se perceber presente nesse estudo. Quantas vezes nós, espíritos, estamos em corpo em um lugar, entretanto a nossa mente viaja, vaga longe, preocupada com as questões do dia a dia, com as preocupações com as pessoas que nos cercam. Ah, Senhor, que nesse instante possamos nos dar este momento de encontro contigo, para bebermos desse evangelho tão claro, tão rico para a nossa compreensão de mundo, para que possamos compreender, Senhor, o que devemos fazer do nosso hoje, como podemos tornar o nosso amanhã melhor, como podemos nos apaziguar com o nosso passado. Mestre querido, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir as tuas mensagens de amor que haverão de chegar pelos nossos irmãos maiores, espíritos de paz e de luz, trabalhadores do Cristo, gestores verdadeiros de todo e qualquer projeto de Nosso Senhor na Terra. Que possamos servir este mestre amigo, compreendendo seu evangelho bendito, espargindo entre as criaturas que nos circundam
essa mensagem de amor e de sabedoria. E assim pedimos a Deus, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, e a este mestre querido, licença para os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ver se já conseguimos aí a conexão com o nosso querido. Ainda não conseguimos, ele ainda está se conectando, mas daqui a pouco, sem dúvida nenhuma, ele vai estar com a gente. Então você já sabe, capítulo 5, item 11, vamos falar hoje sobre o esquecimento do passado, né? E para nós é uma alegria enorme quando você participa de forma proativa desse programa. Como é que você pode fazer isso? Mandando sua mensagem, ou mandando a sua pergunta, sua crítica, seu elogio, sua sugestão. Preferencialmente a gente sempre pede, né, que se atenha ao tema de estudo da noite, porque todos nós, essa noite, estaremos aqui estudando esquecimento do passado. Então é importante que a gente fique nesse tema, né? Então, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. E você, para participar, pode fazê-lo pelo telefone, é o 11-2457-5011. Esse é o telefone que você entra em contato conosco aqui. A nossa querida Margarete está com o coração aberto para receber a sua participação e remeter aqui para a nossa apreciação, para que nós possamos registrar a sua participação. Nem sempre é possível registrar todo mundo que está presente. As mensagens chegam e chegam aos montes, mas a gente sempre faz questão de fazer um carinho com você, meu irmão, você, minha irmã, que compartilha os seus instantes do dia aqui conosco. Você também pode participar. Aliás, eu vou repetir, 11-2457-5011. Agora sim, você também pode participar pelo WhatsApp, 11-99643-3827. Né? Você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto, que a Margarete passa aqui pra gente. 11-99643-3827. Outra forma que você pode participar desse nosso programa é através do facebook.com/TV Mundo Maior. Você entra, esse é o Facebook da TV Mundo Maior. Já curtiu? Já curtiu o Facebook da TV Mundo Maior? E o Facebook da Rede Boa Nova de Rádio? Já curtiu? Essa é uma outra forma que você tem de nos auxiliar aqui, porque na medida que nós vamos crescendo a quantidade de curtidas, né, de pessoas que nos acompanham, até o Facebook vai nos dando um espaço maior. Como é que isso funciona? São algoritmos, né? Então, na medida que os programas que sobem por estas mídias, né? Na verdade, não só os programas, na medida que essas redes sociais como um todo vão tendo um grupo bacana, consistente de pessoas, nós vamos ganhando espaço para poder levar a nossa mensagem mais longe. E aí a gente já faz aquele convite, por favor, curte, comente, compartilhe, por onde quer que você esteja nos acompanhando. É uma caridade que você faz, nos auxiliando na difusão e na doutrina dos espíritos, na difusão e no conhecimento da doutrina dos espíritos. Olha, a Maria Esther já deixou sua mensagem, o Mário Brites, o Elo Balta, boa noite, irmãos de luz, obrigado pela aula, Rio de Janeiro. Custódio Conrado vai deixando seu boa noite, assim como a Nilza Lima, a Judite Paiva, dizendo, a Judite está dizendo aqui, estou acompanhando todos os dias. Coisa boa, Judite, muito obrigado, minha irmã. A Maria Beatriz também, boa noite, André e Tiago, abraços, meu e de minha mãe, Amália, uma jovem senhora de 95 anos. Grande abraço à nossa querida Maria Beatriz e à sua mamãe, a Amália. Judite Paiva também deixa o seu boa noite, a Silvana Teixeira e mais um monte de gente. E na medida que o programa for acompanhando, for transcorrendo aqui, nós vamos trazendo outras participações. Esperamos a sua participação. Então vamos lá, já enrolamos demais. Então vamos ao estudo da noite, capítulo 5, item 11, esquecimento do passado. Vamos lá. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado, como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil, né? Bom, a primeira coisa que me ocorre neste trecho aqui é, a meu ver, nós que acreditamos na reencarnação, algumas tantas vezes, nós temos um defeito de nos esforçarmos para saber quem nós fomos,
quem foram os nossos filhos, os nossos amores, quem foram os filósofos que nós gostamos, os cientistas que nós gostamos, não importa, né? Por exemplo, muito se fala, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Muito bem, né? Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. Muito bem. Que garantia que nós temos que realmente eles são a reencarnação dessas figuras? E ainda que sejam, qual é a importância disso? De que forma que isso vai modificar nossa visão de mundo, a nossa visão frente a estes irmãos e estas nossas irmãs que nós respeitamos e tiveram o seu passado? Então, ao que nos parece, é isso que o trecho nos apresenta aqui, né? Se Deus, aliás, ele fala isso, se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Ou seja, em vez da gente ficar fuçando para saber quem nós fomos, quem foram as pessoas que estão ao nosso lado, quem foram as pessoas que nós gostamos e respeitamos, os filósofos, os pensadores, os cientistas, que tal nós reconhecermos o trabalho destas criaturas pela identidade que eles apresentam, né? Por exemplo, eu não sou o André, eu estou o André. Então, é bom que eu seja reconhecido neste instante como André. Mas daqui a 100, 200, 300 anos, qual a importância que o André vai ter para o espírito, para eu espírito? Muita importância. Entretanto, não importância nem para martirizar pelas bobagens que o André, que eu fiz nessa encarnação e em outras passadas, nem tampouco para me vangloriar de um ou outro acerto que eu tenha levado adiante. A mesma coisa com você, a mesma coisa com todas as criaturas. Então, a meu ver, com todo respeito aos nossos irmãos e irmãs que ficam apregoando, fulano foi reencarnação de Beltrano, Herculano foi reencarnação de Ciclano, né? Eu acho isso uma grande perda de tempo, porque se Deus, e aliás o Evangelho nos traz isso, né? Se Deus nos deu o véu, lançou um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. E aí um outro convite que eu faço a você, meu irmão, você, minha irmã. Vá ver um animalzinho nascer. Qualquer um, escolhe um. Um cavalo, um cachorro, um gato, não importa. Você vai se surpreender que pouco tempo depois do nascimento, ele já tenta se equilibrar nas patas, né, no caso de quadrúpedes, se equilibrar nas 4 patas, né, e já sai à procura da mama da mamãe, né? Da cadela, se for um cão, da égua, se for um... não importa, né? Da fêmea que ele trouxe a vida e que pode lhe alimentar e cuidar dele nesses seus primeiros instantes, né? Então nós percebemos que esses animais, eles vêm com uma espécie de autonomia. E curioso, uma autonomia muito maior do que a nossa. Você já parou para pensar que o ser humano, quando nasce, quando reencarna, melhor dizendo, com todo o respeito e o perdão da palavra, é um completo idiota. Ele é totalmente dependente. Totalmente dependente. Não consegue se equilibrar nas suas 2 patas, nos seus 2 pernas, nos seus 2 pés. Não consegue sozinho procurar a mama, o alimento da sua mãe, né? Não consegue se comunicar, enfim, somos uns completos dependentes de alguém. Você já imaginou por que isso? Eu nunca vi isso em obra alguma. Mas nós podemos raciocinar o porquê a raça mais inteligente e capaz da Terra, que é a raça humana, tem um começo tão distante e tão dependente do começo que tem os nossos irmãos animais. Eu tenho para mim que isso se deve principalmente a este véu que é lançado para que nós nos esqueçamos do nosso passado. Só que nesse instante a gente se esquece do passado e também se esquece de como é que nós temos condições de nos virar e nos virar bem com aquele corpo, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Muitos de nós, é provável, se não houvesse o esquecimento do passado, bateríamos a carteira do cirurgião ainda no centro cirúrgico. Talvez antes de dar o primeiro berro, o primeiro grito, nós meteríamos a mão no bolso do médico e levaríamos a sua carteira. Afinal de contas,
nós sabemos que muitos de nós trazemos grandes más tendências, grandes acontecimentos que nos desvirtuaram no passado e que são muito frescos em nossa personalidade. Então é preciso que haja um grande esforço da espiritualidade, né, para que este esquecimento se dê nesta nova oportunidade, né, de vida, justamente para permitir que papai e mamãe, que os educadores possam trazer para nós visões de mundo, ensinamentos que nos possam tornar pessoas melhores. E sempre que nós temos esta oportunidade bendita, né, de um recomeço, existe uma razão de ser. Nós estamos ali caminhando de forma a crescer dia a dia, né? Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Pensa que a reencarnação é um notebook, por exemplo, né? Tá aqui esse notebook, eu comprei ele faz 2 anos. Quando eu comprei ele, gente, ele voava abaixo. Você apertava o botão e ele ligava. Você fazia o download, instalava o programa, o software, o aplicativo, não importa, ele funcionava, que era uma maravilha. Você ia para o Word, ia para o Premiere, não importa. Uma agilidade. Depois de uns meses, ele começou a ficar um pouco pesado e agora ele está extremamente lento. Demora para ligar e demora também para, muitas vezes, dar uma travada e muitas vezes demora para responder. Ué, André, mas o que isso tem a ver com a reencarnação? Tudo. Quer que esse equipamento melhore um pouco? Tá bom, eu vou botar ele na mão de um profissional de TI. Ele vai formatar este notebook, né? Vai formatar, vai limpar o HD do notebook de forma que ele volte a ser, entre aspas, novo. E aí eu vou instalando todos os softwares, todos os aplicativos novamente, né? Só que tem uma coisa, né? Qualquer profissional de TI que queira recuperar parte dos arquivos que foram perdidos durante a formatação, vai conseguir. Porque estes arquivos deixam vestígios, né? Então pensa o seguinte, quando nós reencarnamos, nós somos formatados. O nosso HD fica 0 bala, mas está cheio de vestígios ali. O que são esses vestígios? As nossas reminiscências do passado. E por que esses vestígios ficam dormitando ali no nosso HD? Né? Para permitir que papai, que mamãe, que os educandos possam trazer qualidades para essa nossa experiência, de tal forma que nós tenhamos condições de, a partir de então, trazer, armazenar no nosso HD informações de amor, paz, completude, enfim, tudo aquilo que nos harmoniza. E, ao mesmo tempo, ir apagando os vestígios daquilo que não nos serve e que ficou na nossa... e que são resquícios de vidas passadas. Ou seja, dá para a gente fazer analogia com bastante tranquilidade, né? Hoje, nós vamos ter um replay, olha só... Vamos ter o replay, a nossa querida Celina Sobral. O Tiago realmente não conseguiu entrar e a Celina está conosco. Boa noite, Celina. Boa noite, André, querido. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aí de improviso. Pois é, a Celina, ela se ofertou aqui. Ela falou assim, quando alguém faltar, corre e levanta o dedo que eu estou aí pronta para o serviço. E aí isso nos deixa sempre muito felizes. Celina, alguma consideração sobre esse nicho aqui do programa? Esquecimento do passado? Na verdade, eu nem estava online, mas eu estava ouvindo um pouquinho você falar sobre a formatação aí do computador, de HD. A gente vai esquecendo conforme a encarnação novamente do passado por utilidade para nós mesmos. Porque senão, imagina como é que a gente ia ficar em relação às pessoas que a gente prejudicou, ou então que nos prejudicaram. Então, em tudo tem mesmo a justiça das situações, a misericórdia divina. Celina, nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade de te acompanhar, né? Eu vou pedir para
para a equipe ver aí se consegue melhorar um pouquinho o áudio. A gente acompanhou um pedaço expressivo daquilo que você nos trouxe, né? Mas não conseguimos acompanhar muito, começou a travar. Mas a Celina estava nos falando aqui da importância desse esquecimento do passado, né? E nessa analogia que nós trazemos do computador, do HD, né? Qual que é o papel dos técnicos, dos técnicos de informação, né? Que é o papai e a mamãe, que são os educadores, é justamente nos ensinar que façamos alguns importantes downloads na nossa nova experiência. Que downloads são esses? Nós precisamos fazer o download do aplicativo do perdão, nós precisamos fazer o download do aplicativo da paciência, nós precisamos fazer o download do aplicativo de sermos comedidos nas nossas atitudes, nossos pensamentos e assim sucessivamente. E sempre que papai e mamãe não conseguem fazer o download, né, de um programa que é importante para a nossa evolução, aí sim os resquícios do passado eles podem vir para a nossa área de trabalho e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicado, né? Rogério, querido, quando a Celina estiver bacana, você me avisa, tá bom? Enquanto isso, vamos lendo aqui as participações de alguns amigos, queridos irmãos e irmãs nossas, que estão nos acompanhando aqui no programa de hoje. Estamos falando sobre esquecimento do passado, né? E você pode acompanhar através do facebook.com/TV Mundo Maior, assim como fizeram Rival Modesto de Araújo, que vem pedindo aqui orações pelo neto. Coisa boa, Rival. Olha, nós vamos fazer juntos. Aqui no final do programa, todos nós vamos vibrar bastante amor e paz e pedir aos nossos irmãos da espiritualidade que nos abençoem, nos protejam e nos tragam as energias que todos nós necessitamos para seguir a nossa estrada da melhor maneira possível. E você vai nos auxiliar. Melhor, e você nesse instante vai vibrar, vai pensar bastante no seu neto, né? E eu não tenho dúvida alguma que a espiritualidade amiga vai mandar as melhores vibrações de paz e de amor para que logo, logo tudo esteja muito bem. Ele está dizendo aqui que o neto é o Richard Modesto de Araújo, que mora em Hortelândia, né? E esse é o nosso querido amigo Rivail Modesto de Araújo, né? Coisa boa. Vibraremos juntos, meu querido. E a Celina voltou. Celina, aliás, Celina, você já volta com a Inês Timóteo dizendo: Celina, bem-vinda, amo. Ah, que linda! Amo também todos vocês, inclusive os internautas que estão sempre conosco. Meu beijo carinhoso. Olha só, vamos aqui então agradecendo a nossa querida Dete Damasceno, de Natal, neta de Araripina, no Pernambuco, Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia, Maria da Glória, de Barra do Choça, na Bahia também. Ela diz aqui: a paz de Cristo esteja com todos. É com muita alegria que espero chegar a esse horário todos os dias. Maria da Glória, a alegria é toda nossa e é uma alegria que só é possível graças à Fundação Espírita André Luiz, esta fundação que aceitou o desafio de levar a doutrina dos espíritos a toda a gente que tenha condições de se conectar com essa mensagem que é feita, que é produzida pela Fundação Espírita André Luiz, que é a mantenedora tanto da Rede Boa Nova de Rádio quanto da TV Mundo Maior. E nós só conseguimos fazer esse trabalho graças a recursos, né? Tem aqui o microfone, o notebook, a mesa, iluminação, o Rogério que está cortando, a Bruna que está produzindo, uma quantidade enorme de pessoas, Fernanda que tá também cortando, né? Ou melhor, o Rogério está no áudio, a Fernanda que está cortando, né? Enfim, uma quantidade enorme de pessoas que estão trabalhando, estão entregando o seu sangue aqui diariamente para chegar até você essa mensagem de amor e de paz. E isso é possível graças aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, 11 24 58 3214. Esse é o telefone, 11 24 58 3214. Você vai ligar e você vai ser atendida pela equipe das nossas queridas amigas e irmãs Karen, Viviane e Simone, né? Uma quantidade de trabalhadores que estão sob a batuta dessas nossas irmãs e que vão te atender com uma alegria e com um carinho enorme e vão informar para você de que forma que você pode nos ajudar. Se é uma doação mensal, daquilo que está ao seu alcance, se é uma doação espontânea, esse mês não dá, mas o mês que vem eu tenho, né? Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. E olha, eu posso te dizer,
O seu dinheiro aqui, ele é respeitado porque ele é sagrado. É um dinheiro que vem graças ao nosso Senhor, então nós precisamos fazer um uso extremamente responsável. Então, 1124583214. Você também pode pegar informações de como se associar através do 11 97261 0272. Eu vou repetir o número do telefone. É o 11 97261 0272. Daqui a pouco a Fernanda vai colocar na tela e aqueles que estão nos acompanhando terão condições de anotar, caso não anotaram aqui na nossa fala. Ou você pode acessar feal.colabore.org. FEAL é a sigla de Fundação Espírita André Luiz.colabore.org. Então vamos adiante lendo o segundo trecho do Evangelho de hoje. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito. Ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. Celina, eu diria que, certamente, essa lembrança nos humilharia muito mais do que estimularia o nosso orgulho, né? É o que eu tinha falado e provavelmente cortou. Ainda bem, não é, André, que nós não lembramos de tudo que fizemos e o que nos fizeram em encarnações passadas. Mas é legal que é sempre uma nova folha em branco, não só na nova existência, como a cada dia de manhã. Então, o importante é o que a gente pode fazer melhor, né, André? O que é que a gente pode conquistar de amizade, de bons relacionamentos, de situações diferentes que nós já sabemos que é o bem, para que a gente possa acabar um pouquinho a nossa caminhada terrena e para que a gente possa ir se lapidando por dentro e mexendo nessa palavra reforma íntima, que eu acho meio pesada dentro do Espiritismo, mas que a gente pode ir mexendo na nossa transformação moral. E quando eu digo que eu não tenho dúvida nenhuma que nós nos humilharíamos muito mais do que teríamos orgulho do nosso passado, eu não estou aqui nos colocando para baixo, mas é absolutamente natural, normal, que nos estágios que nós atravessamos, né, as nossas encarnações se deram em mundos primitivos e em mundos de provas e expiações, né? A não ser que haja aí algum trabalhador mais especial. Caso contrário, nós todos aí passamos por estes mundos. E mundos onde as provas e as expiações estão presentes, onde há orgulho, onde há vaidade, onde há sensualismo exacerbado. Então é absolutamente natural, infelizmente, que nós venhamos a meter os pés pelas mãos, né? Que tenhamos metido os pés pelas mãos em uma quantidade enorme de encarnações passadas. Não que não tenhamos nestas mesmas encarnações feito coisas boas, sem dúvida nenhuma que fizemos. Entretanto, tamanha a nossa ignorância, certamente a quantidade de erros, né, é provável que sejam bem maiores do que a quantidade de acertos, né? E ainda que nós tivéssemos mais acertos do que erros, né, nós ainda temos nesse estágio que nós nos encontramos de provas e expiações, o orgulho ainda é uma chaga muito aberta em todos nós, né? Então, Celina, a gente que está aqui nesta casa maravilhosa, que é a Fundação Espírita André Luiz, ligada a toda a história do Centro Espírita Nosso Lar, das Casas André Luiz, né? Uma história de mais de 70 anos, né? Hoje uma instituição que cuida de perto de 2.000 deficientes intelectuais e físicos, uma instituição que tem TV, tem rádio, tem editora, está com um acervo inédito de Allan Kardec, cuidando desse material, enfim, tornou-se uma instituição muito sólida, muito rica, no sentido de funções e atribuições que entrega para a sociedade. Agora eu me pergunto, será que se lá atrás, 70 anos atrás, né, os espíritos dissessem aos nossos irmãos queridos, que foram os primeiros trabalhadores desta história belíssima, se eles tivessem dito assim, olha, vocês não imaginam, daqui a alguns anos vocês vão estar atendendo 2.000 deficientes intelectuais e físicos, vocês vão ter TV, vocês vão ter rádio, né? Será que nós teríamos chegado aqui ou será que talvez uma parte deles tivessem se perdido pelo orgulho de verem a obra que estava sendo, da qual eles eram gestores naquele instante? O que você acha? Olha, André, eu acho que o que tem que ser feito, de alguma forma, vem e acontece. Que nem aquelas coisas que a gente sempre diz, olha, o que tem que ser
pelo nosso encontro, de alguma forma, mesmo que seja distorcido, mesmo que seja não tanto do jeito que a gente esperava. Como se sabe hoje também, já de comunicações espirituais, que daqui a pouco provavelmente seriam outras necessidades que a fundação, que as casas, que a instituição toda possa ser que venha a socorrer. Então, de uma forma ou outra, viria sim. Talvez um pouco mais... Vamos ter uma TV, vamos ter uma rádio, vamos ter isso, vamos ter aquilo? Talvez, porque começou bem pequeno, né? A gente sabe que começou numa casa em Santana e depois foi devagarinho aumentando até chegar a 4 unidades de longa permanência, a ULP, onde ficam os assistidos. Mas eu acho que, de alguma forma, teria vindo ao encontro daquela diretoria da época, sim, viu, André? Não sei, eu algumas vezes tive a oportunidade de conversar com o seu Osmar, na verdade, né? O seu Osmar Marcilli, que é um dos fundadores aqui da instituição, e tive a oportunidade também de conversar algumas vezes com a dona Jandira, né? E os dois me disseram isso: olha, foi bom os espíritos não terem nos adiantado, né, naquela época aquilo que se tornaria, porque é provável que nós nos perdêssemos em algum tipo de vaidade, né? Se sim ou se não, de qualquer forma, existe essa possibilidade, né? Uma vez que o orgulho ainda está muito fresco na gente ainda, né, Celina? Infelizmente. Com certeza, André. Mesmo que nós achemos que não, todos nós, digo assim, a maioria, não todos, absolutamente, lógico, toda regra tem exceção, mas a maioria dos espíritos não só encarnados como desencarnados que ainda estão no planeta Terra, tem o seu orgulho e o egoísmo muito à flor da pele. A gente se magoa, a gente fica com raiva. A cólera, a raiva também é o orgulho, a mágoa, o ressentimento, a tristeza que nós ficamos por conta de uma atitude do outro, de alguma coisa que é o flor da pele, né, André? Sim, sim, sim. Somos ainda muito pequenos, né? Essa é uma realidade. Então, por isso que é bom, por isso que eu gosto muito, Celina, de um mantra quase que existe no AA, né? Só por hoje. Né? Que possamos fazer só bem o nosso trabalho só por hoje. Né? Que não venhamos a nos envaidecer pelas coisas boas que a gente fez ontem, anteontem, porque pode ser que hoje nós façamos uma grande bobagem, ainda somos muito pequenos, ainda somos muito ignorantes quanto à nossa compreensão do nosso papel nesse mundo, né? Mas só por hoje, vamos tentar fazer o nosso papel só por hoje. E eu faço eu tenho uma outra compreensão muito interessante, Celina, a respeito da importância desse esquecimento, né? Porque, ó, você vê, nós estamos aqui fazendo um trabalho. Todos nós, nessa encarnação, estamos fazendo algum tipo de trabalho. Ou somos missionários da nossa família, ou somos missionários do nosso emprego, ou somos missionários de uma obra social, de um grupo de amigos. Todos nós temos as nossas missões, né? Umas um pouco mais importantes que a outra, mas todos muito afinados com a nossa compreensão de mundo. Digamos que um de nós faça um negócio extraordinário, né? E aí a gente vai começar a se sentir o tal. Né? Nossa, olha essa obra que eu fiz, esse Oscar que eu ganhei, esse Nobel que eu ganhei, essa casa maravilhosa que eu construí, não importa. Né? E a gente vai se envaidecendo com isso, né? Vai adoecendo com isso. E aí a pergunta que eu faço: que importância isso vai ter para você daqui a 200 anos? Né? Vai ter muita importância. Não precisa nem ser 200 anos, né? Não precisa nem ser 200. Pois é, nem precisa ser 200. Mas ainda assim, que importância isso vai ter para você daqui a 200 anos? Vai ter muita, mas você não vai se lembrar exatamente... ou melhor, você não vai se lembrar exatamente nada. Você vai passar pela obra, quem sabe, que você fez, e não vai saber que foi você que fez. Então... digamos que você se chama Asdrubal. Né? Daqui a 200 anos você vai ver a obra que o Asdrubal fez, uma obra extraordinária, e você vai falar assim... e o Asdrubal é você vai falar assim... mas quem será que foi esse Asdrubal? Hein? Que legal essa obra. Mas você não vai se lembrar que você que fez isso. Isso é muito importante para que nós tenhamos ciência da importância da humildade. Né? De fazermos o nosso trabalho hoje
só por hoje, fazendo bem feito, sem nos sentirmos os pavões, porque isso só vai fazer mal para nós, né? E fiquemos em paz, porque daqui a 20, 30, 40, 50, um pouco mais, um pouco menos, o que vai ter importância para nós é o momento de aprendizado que nós estaremos vivendo, né? Ninguém vive de passado, né, Celina? Com certeza, senão seria museu, né? Mas é importante que nós lembremos dentro dos estudos que, logicamente, quando nós reencarnamos e esquecemos, é bom para todos nós, por conta de tudo que já foi falado e lido. Mas que quando nós voltamos para a verdadeira vida, aí a gente lembra, assim, e que bom se a gente lembrar e ver que a gente fez coisas saudáveis, coisas que se a gente deixou marcado a nossa presença no planeta, ou Terra, ou outro que estivemos, de alguma forma que realmente foi útil para a população, para a natureza, para o meio ambiente, para formas de estudo, como são os grandes cientistas, os grandes inventores, mesmo que seja só no plano espiritual, saber que fez, porque aí, dependendo, lógico, da evolução desse espírito ou nossa na época, não vai o orgulho e o egoísmo imperar. Mas sim a vontade de dizer, nossa, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer melhor, porque o espírito evoluído, ele não é ocioso, ele não para, né? Ele não fica quieto, coisas acontecerem, ele está sempre em movimento, a vida é movimento, a evolução é movimento, não é? As voltou a cortar bastante o áudio da Celina, né? Então vamos tentar estabilizar novamente. A Celina estava nos falando aqui acerca desta lembrança, né, que nós podemos ter no futuro. Concordo, Celina, no futuro lá adiante, quando nós estivermos um pouquinho menos orgulhosos, um pouquinho mais vaidosos, nós teremos acesso às coisas boas que nós fizemos e também acesso às reminiscências que passaram. Só que até isso Deus é sábio, né? Aliás, Deus é sábio o tempo inteiro, claro. Mas tanto as reminiscências de erros cometidos, quanto os acertos podem nos desencaminhar, né? Entretanto, quando nós tivermos uma visão de mundo mais próxima da compreensão das leis divinas, nós não nos desarmonizaremos mais com as bobagens que nós fizemos, nem tampouco com os acertos. Com as bobagens, porque muito provavelmente nós vamos ver nesse instante que aquelas pessoas que foram os nossos inimigos ferrenhos, a esta altura de nossa existência, já serão amores grandes de nossa vida, né? Tudo vira amor, né? Sabe aquela história que começa às vezes com muita dor, com um sofrimento enorme, chocando, com violência. Não importa, ela vai terminar em amor. Aliás, ela não vai terminar, ela vai seguir em amor, né? Então, nesse momento, quando nós estivermos mais maduros, nós teremos condições, então, de perceber como nós crescemos nos harmonizando com esses nossos irmãos e com essas nossas irmãs que foram os nossos inimigos, os nossos verdugos, os nossos algozes, as nossas vítimas do passado. E, por outro lado, também, nas questões positivas, essas são as mais interessantes. Porque aí talvez você vai dizer assim, se você não for muito inteligente, você vai dizer, nossa, aquilo que eu fiz foi extraordinário, dei uma baita bola dentro, hein? Só que no momento que nós tivemos essa informação, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter informação também que nós não fizemos sozinhos. Que nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas nos auxiliando. Papai, mamãe, primo, tio, amigo, funcionário, chefe, subalterno, mas principalmente a espiritualidade amiga. Às vezes a gente, nossa, que ideia extraordinária aquela que eu tive há 400 anos atrás, aí vem um espírito, olha, na verdade fui eu que soprei a ideia no seu ouvido, né? Isso é muito importante, é o trabalho coletivo. Então não vamos nos envaidecer, não vamos adoecer, né, com orgulho, porque isso só vai nos levar à destruição. Meus irmãos, minhas irmãs, o programa hoje foi um pouquinho atabalhoado, a Celina voltou, tá atenta aí? Celina, mais alguma consideração sobre o nosso programa de hoje? Hoje a coisa foi meio desorganizada aqui, mas a culpa não foi nossa, foi a internet, né?
Eu estou pensando aqui, não, porque aqui está tudo normal, graças a Deus. Como eu te falei, daqui a pouco eu vou entrar numa palestra. Mas é importante a gente ter, pelo menos para tentar, porque quando a gente tenta, a gente não consegue muito. Mas a gente ir dominando, vamos dizer assim, as nossas tendências negativas, o nosso orgulho, sim, o nosso egoísmo, para que vale a pena ter esquecido o nosso passado, mas que a gente faça isso ser útil no nosso dia a dia. Então, eu agradeço aí a oportunidade de vocês me receberem aqui, mesmo meio conturbada a internet. Mando meu abraço carinhoso, as mensagens aí de carinho para nós, e que nós possamos estar juntos aí nas suas vibrações e na sua prece de encerramento para uma noite tranquila e abençoada. É isso aí, então a Celina já disse aí, vamos todos nós buscando aquela posição confortável e caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos, para que possamos perceber a frequência de amor, da qual todos nós agora somos beneficiados. Frequência de paz, que nos traz o medicamento tão necessário. Frequência de sabedoria, que nos faz ver tantas belezas que nos envolvem, tantas oportunidades benditas, tanto carinho, tanto amor por parte de Deus, nosso Pai, por parte de Jesus, nosso Mestre, por parte dos nossos irmãos espirituais, os nossos mentores, conduzindo-nos com paciência, atentos às nossas quedas, orientando-nos para que não fiquemos no chão, soerguendo-nos, felicitando-nos e nos trazendo paz. Nesse instante, todos nós somos brindados por esse ambiente de luz. O nosso organismo psicossomático é envolto por essas energias de amor. Os centros de força, os chakras, todos envolvidos por essa luz, em uma perfeita harmonia, na igreja de nós espíritos, que é o nosso corpo. Jesus, Divino Mestre, nós te pedimos, Senhor, que nos permita, juntamente com os nossos irmãos espirituais, envolver com as melhores energias de amor o nosso ambiente de trabalho, para que ali possa ter abundância e prosperidade com Jesus, na geração de trabalho e renda, outorgando dignidade às criaturas. Mestre amigo, nós te pedimos, envolva o nosso ambiente residencial com teu Evangelho bendito, para que nós, espíritos, possamos beber dessa sabedoria, tornando a nossa residência um ambiente de paz, de perdão, de paciência. Que ali, Senhor, possamos nos apaziguar com aqueles que foram os nossos inimigos de outrora, já se tornaram ou se tornarão grandes amores de nossa existência. Pedimos por eles também, Senhor, para que eles também possam receber em seus corações esta paz, este amor, este convite sincero que ecoa há milênios, convidando-nos a sermos luz e com a nossa luz ajudar a clarear o caminho de nossos irmãos de caminhada. Mestre querido, cada um de nós nesse instante vamos nos lembrando de pessoas queridas, amigas,
de irmãos nossos de caminhada que estão passando por momentos de dificuldade. Que eles possam, nesse instante, Senhor, perceber o amor que chega até eles e que emana de Ti, pela misericórdia de nosso Pai, trazendo condições para que as dificuldades sejam vencidas e que possamos seguir em frente. Jesus, nós te pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos da área da saúde, estes bravos combatentes da linha de frente deste bom combate, que eles possam perceber o seu amparo e a sua luz na condução da ciência, do carinho, do afeto que outorgam aos seus irmãos de caminhada, neste momento tão especial que nós atravessamos, Senhor. E por fim, extremamente gratos pelo pão evangélico desta noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Que assim seja. Celina, muito obrigado e uma ótima noite para você, querida. Ótima noite para você, meu querido. Ótima noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês e até uma próxima. É isso aí. Obrigado, querido irmão. Querida irmã, retornamos amanhã às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. E a gente espera que você esteja conosco. E olha, você vai ter uma luz, uma noite cheia de luz. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.